Mas antes, veja o anúncio da nossa loja de camisas de time de primeira linha no mercado internacional e nacional, que é o nosso patrocinador do canal. Confere aí o anúncio. Adquira agora as novas camisas do Corinthians. Os novos mantos do Corinthians já se encontram aqui na Manto Store. Novo manto Blackout e o manto em degradê por apenas R$ 169,90. Vista o novo manto e lute pela causa trajado de Corinthians. Nossa loja trabalha no Brasil e nos Estados Unidos com produtos de primeira linha no mercado internacional. E com o cupom SCCPF97, você recebe 15% de desconto nas suas compras. E levando 3 camisas do todo-poderoso Timão, você paga elas pelo preço de 2. Isso mesmo, a terceira você leva de graça. Aproveite agora. Atlético Goianiense 2, Corinthians 2, um jogo com sabor de derrota. Não é sabor de empate, é sabor de derrota por esse time ter conseguido empatar com o Atlético Goianiense na casa deles. Lembrando que o Atlético Goianiense não tinha pontuado ainda como mandante. Os caras não conseguiram fazer nenhum ponto em casa. Mas a gente, né, também não tinha conseguido fazer um ponto também fora de casa, né, que também estava difícil ganhar fora de casa. E aí o Corinthians começa já iludindo a gente, né, com aquele gol do Roberto, que foi um baita golaço, que ele cortou pro meio, bateu de canhota no canto oposto do goleiro, que ele ficou sem reação e nem conseguiu ir na bola, certo? O Roberto meteu um golaço ali, que é o artilheiro do Corinthians agora, com 14 gols em 25 jogos no ano. Então sim, o Roberto está voando no Corinthians. Claro que tem muita coisa para melhorar, mas, gente, contra números, contra fatos, argumentos. O Roberto é, sim, um dos melhores jogadores do Corinthians nessa temporada, principalmente no ataque, junto com o Wesley, né, são os dois ali melhores no ataque do Corinthians, que é o que a gente tem para hoje, porque o Corinthians não tem banco de reservas. Aí, beleza. Aí tá. Aí, eu também comecei a perceber que o Ranieri, às vezes, fazia linha de 5 lá atrás, né? Fazia linha de 3 zagueiros lá, com a linha de 5, né, que é o Mateuzinho, e o Hugo do lado esquerdo. E assim, fiel, aí depois o Gustavo Henrique conseguiu ser expulso em um lance totalmente juvenil, certo? Só não conseguiu ser pior do que a expulsão do Raul Gustavo contra o Argentino Júnior, que ele conseguiu agredir o bandeirinha, o Raul Gustavo. O Gustavo Henrique segurou o jogador do Atlético Goianiense, que ia cobrar o lateral, uma atitude antidesportiva, né? Ele foi lá, recebeu amarelo, já tinha outro amarelo por um carrinho que ele tinha feito contra o jogador da equipe deles, tomou vermelho, e o Corinthians começou a jogar com 1 a menos desde os 35 minutos do primeiro tempo, se eu não estiver enganado. E aí começou o show de horrores. Por quê? Quando o Corinthians começou o Corinthians começou o jogo tomando pressão do Atlético de Goiás. Só que quando o Roberto fez o gol, o Corinthians começou a aparecer mais no jogo. O Corinthians começou a atacar mais, a sobressair mais, certo? Conseguiu criar pressão no Atlético Goianiense e também teve ótimas chances de fazer o segundo gol. O terceiro, assim, nem tanto, mas o segundo gol, pelo menos, no primeiro tempo. O Corinthians cresceu no jogo. Mas depois da expulsão do Gustavo Henrique, o Corinthians, igual o começo do jogo, começou a ficar mais recuado, voltou para trás. E, enfim, assim acabou o primeiro tempo do Corinthians. Assim, galera, senti um pouco de falta do Breno Bidon no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele conseguiu aparecer um pouquinho mais, certo? O time do Corinthians vai ser esse time até o final do campeonato, certo? Esse time titular. Claro que precisamos contratar para ter certos jogadores na titularidade e certos jogadores na reserva também bons. Porque entrar Giovani, esses caras não é do porte do Corinthians, fiel. Segundo tempo, o Corinthians começou na mesma estratégia do primeiro, recuado e saindo no contra-ataque. E foi nessa saída de contra-ataque que o Corinthians conseguiu fazer o segundo gol com o Yuri Alberto de novo, o protagonista do time do povo, né, fiel? Com uma linda assistência do Garro de perna direita, ele conseguiu cruzar para trás, e o Yuri Alberto chegou de primeira e colocou na rede por cima, né, fiel? Então o Yuri Alberto conseguiu fazer o segundo gol do Corinthians e estávamos em vantagem mesmo jogando com 1 a menos desde os 30 e poucos do primeiro tempo. E isso já deu um ânimo pro Corinthians. Só que logo depois, uns 5 minutos, 3 que fizemos esse gol para ampliar o placar, o Kaká vem e me mete um gol de cabeça contra. Claro que isso totalmente não foi culpa dele, mas Kaká, por que você foi cabecear essa bola para trás? É para frente, meu filho. Ele foi cabecear para trás e acabou fazendo um gol contra bizarro. Que o Carlos Miguel não conseguiu chegar na bola. E diga-se de passagem, fiel. O Carlos Miguel, sim, ele pode ser do Corinthians, pode estar sendo um traidor, certo? Eu mesmo pedi o Matheus Donelli para ser o titular do Corinthians com essa possível venda do Carlos Miguel e
pro Nottingham Forest, o West Ham, enfim. Só que o Carlos Miguel jogou muita bola hoje. Defendeu muito no gol e temos que ser justos, Fiel. Enquanto o Carlos Miguel estiver no gol do Corinthians, a gente tem que apoiar ele, certo? Dói falar isso, mas é a verdade. O Corinthians tem um goleiro bom que é o Carlos Miguel por enquanto, né? Até ele ser vendido. Só que o Carlos Miguel catou muito no gol hoje. Se não fosse o Carlos Miguel, era para ter saído 4, 3, 5 do Atlético Goianiense. Era para ser uma goleada dos caras. O Carlos Miguel conseguiu evitar uma goleada. Mesmo eu preferindo o Donelli por todas as circunstâncias que está acontecendo nos últimos dias, também sobre a notícia do Carlos Miguel sair, o Carlos Miguel é um goleiro melhor que o Donelli, é um goleiro um pouquinho mais experiente que o Donelli, então assim, Fiel, ele salvou nós hoje, querendo ou não, e temos que reconhecer que dentro de campo, como um atleta profissional, ele sim é um bom jogador de futebol, um bom goleiro. Só que isso não foi suficiente, porque logo em seguida, depois desse gol contra, o nosso querido técnico Antônio Oliveira, ele tira Yuri Alberto, o artilheiro do jogo, o artilheiro do Corinthians na temporada, o único centroavante, e coloca o Fausto Vera. Ele tirou o nosso único centroavante, nosso único cara ali de ataque, para pôr o Fausto Vera. Já tinha o Giovani, que entrou no lugar do Wesley, só que não foi lá essas coisas do Nossa, o Giovani foi mal hoje, cara. Não foi lá essas coisas do Giovani. Enfim, colocou o Fausto Vera, entrou o Moscardo também, entrou o Caetano. Então assim, ele tirou o Coronado, colocou o Caetano, tirou o Bidão, colocou o Moscardo, certo? Ele recuou o time. E quando você coloca Fausto Vera no Corinthians, no lugar de centroavante, quer dizer que você quer fechar literalmente a casinha. E foi isso que ele fez. O Giovani era o nosso único jogador de ataque, literalmente de ataque. Porque tínhamos o Garro, que era o único meio campista, tínhamos Ranieri, que é volante, Fausto Vera, que é volante, tínhamos Moscardo, que é volante. Então, todos os volantes estavam ali jogando. Ainda tinha Caetano, tinha Kaká na zaga, então assim, o Corinthians ficou muito defensivo e não tinha criatividade. O único criativo do Corinthians era literalmente o Rodrigo Garro. E aí, o Hugo foi tentar evitar uma saída de bola para escanteio para o Atlético Goianiense. Ele adiantou a bola e fez um pênalti também infantil que resultou no gol de empate do Atlético Goianiense. Então assim, Fiel, o Corinthians jogou mal. O Corinthians foi superior em uma parte do primeiro tempo, mas depois da expulsão voltou a jogar mal. O time tá confuso, o Antônio Oliveira não consegue fazer substituições boas, certo? Quando ele acerta, eu venho falando que ele acerta. Quando ele erra, tem que falar que ele erra, porque o Antônio Oliveira conseguiu errar nas substituições do Corinthians. Principalmente nesta do Fausto Vera pelo Yuri Alberto. Porque você tirar o Yuri Alberto, colocar o Fausto Vera, não faz sentido. Porque você vai fechar a casinha ali, sendo que ainda tem jogo para competir. E lembrando que a gente já tinha tomado gol do Kaká de cabeça, gol contra ainda. O Corinthians conseguiu entregar o jogo. Entregar como? Com expulsão juvenil, com pênalti juvenil, e conseguiu entregar com um gol de contra, para fechar com chave de ouro. A gente entregou o jogo lá em Goiânia e saímos com o gosto de derrota. Cara, assim, comente aqui o que você achou desse jogo. O Corinthians jogou mal, certo? Só ficou retrancado. Teve contra-ataque que saiu do gol do Yuri Alberto. E o primeiro gol do Corinthians também começou a jogar bem, só que depois tudo começou a desandar, certo? Eu falei individualmente, o Carlos Miguel jogou bem. Um dos melhores jogadores do Corinthians foi o Carlos Miguel. Mateuzinho, mediano. Mateuzinho foi mediano. Kaká. O Kaká tá vindo bem, mas com esse gol contra eu vou colocar ele mediano pra ruim. Você decide aí. Gustavo Henrique, ruim. O pior do Corinthians, porque ele foi expulso, né? Então Gustavo Henrique foi o pior. Caetano, médio assim. Eu não gosto muito do Caetano, mas ele não foi bem nem mal, então eu vou colocar ele como médio. Hugo, por causa do pênalti, médio pra ruim. Você decide pra você. Ranieri. Eu não vi muito o Ranieri no jogo como eu elogio o Ranieri a outros jogos, né? Coloquei ele como um médio. Bidão foi médio, não foi tão ruim assim. Moscardo foi médio também, não comprometeu em nada o Corinthians, né? Isso que era para importar, né? Garro foi um jogador médio para bom, porque ele conseguiu dar assistência pro Alberto. O Garro tá aparecendo muito no jogo, ele tenta, às vezes erra, ele tenta muito, pode errar também muito, só que ele é um jogador esforçado. Então o Garro tá médio para bom, então assim... O Coronado, ele apareceu mais ou menos no jogo, mas quando apareceu era com lançamentos espetaculares, como aquele lançamento que ele deu pro Gustavo Henrique, que o goleiro pegou. Então assim, o Coronado de médio para bom, porque ele saiu logo no início do segundo tempo para entrar o Caetano. Então assim, não conseguimos ver mais a magia do Coronado no segundo tempo. O Wesley quando apareceu no jogo, jogou até que bem, médio para bem, certo? Teve decisões erradas que ele tomou, mas também teve decisões pouco certas, então médio para bem. O Yuri Alberto, bom jogador,
foi bom nesse jogo. Para mim, o melhor da partida é o Yuri Alberto junto com o Carlos Miguel. Eles dividem esse topo do Corinthians nesse jogo horroroso que foi hoje lá em Goiânia, certo? Com entregada, paçocada. Giovani foi mal, fião. Não, Giovani foi mal. Mal. Fausto Vera, médio, não comprometeu em nada. Então, assim, comente aqui o que você achou desse jogo. O Tonhão tem muita coisa para melhorar. Temos que abrir o olho, não podemos deixar esses pontos passarem, fião. Não podemos perder pontos bestas. O campeonato tá aí começando agora, entre aspas, só que esses pontos fazem muita diferença lá pro final. Temos que pensar nisso também, porque o Corinthians já vai entrar numa janela que pode perder o Carlos Miguel já é evidente a saída do Carlos Miguel. Então, assim, temos que nos reforçar mais com o ataque, com o goleiro, com o volante, isso e aquilo. Então, o Corinthians tem muita coisa para fazer ainda e temos que tentar pontuar o máximo possível para não ficar na situação que o Santos ficou o ano passado e cair para a Série B. Comente aqui o que você achou desse jogo.